Meus amigos, o Santos Futebol Clube realmente é um time que, além de ruim, um time que foi mal montado, um time onde a diretoria pede pra gente não se preocupar, pode ficar tranquilo, tá? Você que tá vendo aqui esse vídeo, você tá bravo, você tá irritado, não fique. Porque o presidente falou que não é pra ficar. Um time que foi mal montado, um time cheio de peças fracas, além de tudo é azarado. Porque na única partida do campeonato que você tem um jogador que consegue fazer alguma coisa, que dá uma ciscada, que dá um drible, que coloca jogadores na cara do gol, o Santos não consegue marcar o gol. É um time fadado ao fracasso. É um time que sente o fracasso na pele. É um time que não tem problema em passar vergonha. Um time que não tem problema em não vencer. Tá tudo bem. Tá tudo bem pro presidente, tá tudo bem pro CEO, tá tudo bem pros jogadores. Só não tá bem para nós, que torcemos, que apoiamos, que tentamos ainda ter um pingo de esperança com esse time. O Santos pega um Grêmio debilitado. Em 21 pontos do campeonato, o Santos conquistou 4. 7 rodadas já se passaram. 7 vezes 3 pontos, 21 pontos disputados. O Santos ganhou 4. Perdeu já para Vasco, empatou com Bahia, já perdeu para Fluminense, já perdeu para quem mais? Agora, acho que teve algum clássico aí, não sei se teve São Paulo 2-1, não sei. Não vence. É impressionante a incapacidade deste time de vencer. Mas eu não vou colocar nada de culpa na conta do Kleber Xavier. Tu acha que eu vou pegar o Kleber Xavier? Beleza, mudou lá o Escobar pelo Kevson. Kevson foi mal no lance? Foi mal no lance. Mas além disso, o Luan Pérez me fura uma bola. O Luizão não enxerga que tem jogador nas suas costas, porque eles estão acostumados com o Gabriel Brazão fazer milagre. Se o Gabriel Brazão não fizer milagre, o Santos perde. O Grêmio, junto com o Mirassol, eram as únicas duas equipes que tinham tomado gol em todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Todos. Pega o Santos, claro que o Santos ia ressuscitar o tricolor gaúcho. Vamos falar sobre isso e um pouquinho mais no vídeo de agora. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lombrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Estamos com quase 16 mil inscritos, então inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, comente no conteúdo. Você também pode hypar o vídeo. Todos vocês aí têm direito ali nos comentários, vai rolar pro lado, tem um negócio chamado hypar. Clica lá, é uma pontuação que o YouTube entende que você está colocando este vídeo em um destaque diferente para ele entregar para mais pessoas, beleza? Vamos lá. Vamos começar. Eu tento não ser de vez em quando o violinista do Titanic, que é aquele otimista, ficar falando só de coisa realmente de coisa boa, ver o lado bom das coisas. Mas a mudança que o Kleber Xavier promoveu, a entrada do Rincon trouxe um equilíbrio um pouco maior para o meio de campo. O Rincon sabe a hora de fazer falta. Jogador rodado, né? Jogador que jogou na Europa, jogador que jogou na Juventus, jogador que está acostumado em fazer as coisas bem feitas. Faz a falta e faz uma carinha de sonso, como se não fosse falta. O árbitro até fica constrangido de amarelar o Rincon de vez em quando, né? E o Schmidt, hoje, ele pisou no primeiro tempo um pouquinho mais na área. Um jogador que tem uma oscilação. Tem dia que tu fala assim, nossa, o Schmidt é o novo Tony Kroos. E tem dia que você fala assim, puta que merda, que saudade do Lucas Otávio e o Batatinha. Porque a oscilação do Schmidt realmente é irritante. O lado bom é que o Bom Tempo voltou. Mas, e o Soteldo, né? O Soteldo foi o cara que desequilibrou. Mas o Santos ficou muito capenga para um lado só, ficou manco para o lado esquerdo. Ficou muito fácil de entender onde o Santos jogaria. E a única coisa que eu gostaria que o Kleber Xavier visse e corrigisse para as próximas partidas é o seguinte: o Bom Tempo está à disposição. Manda o Bom Tempo para a ponta direita. Rolês é pelo meio. O Tassiano, ele não entrega. O Tassiano pode fazer um golzinho de cabeça aqui, pode dar um contra-ataque ali, mas ele não é esse jogador que o Santos está precisando no momento. Deixa o Roleza livre no meio. Ele já mostrou que ele joga melhor por ali, ele dá os melhores passes, ele encontra as melhores jogadas. Não pode deixar o Roleza na ponta. Joga um Bom Tempo lá. Deixa o Bom Tempo na ponta direita. Não pode voltar com o Guilherme. Guilherme que sentiu o quadril, né? Inclusive, o Santos ainda tem fora Souza, Barreal, Neymar, Zé Rafael e Guilherme. O Guilherme vai demorar um tempinho, que é uma lesão de quadril. O Neymar deve voltar daqui a uns 3, 4 jogos. Quem sabe até a pausa do Mundial ele joga, ele jogou contra o Botafogo. Zé Rafael acho que não joga até a pausa do Mundial. Barreal pode ser que volte antes. Nessa configuração, joga o Bom Tempo para a ponta direita, deixa o Soteldo na ponta esquerda, deixa o David Washington no comando do ataque, deixa o Roleiser
mais livre, sem essa obrigação de voltar para apoiar a lateral. Ainda mais se a decisão do Kleber Xavier, que como pode, né? Gente, a gente não pode normalizar um treinador de futebol pegar o seu zagueiro lento que não jogou nessa posição e meter ele na lateral direita, e você olhar para o banco, você tem um Sherman, você tem um Godoy e você tem o Aderlan na lateral direita. Os três no banco para um zagueiro. Cara, se isso não é para você como profissional uma humilhação, eu não sei mais o que é você se sentir humilhado. Porque você olha para o lado, você fala, o Aderlan, o Godoy, caraca, o Luizão tá jogando no nosso lugar. O Luizão. Isso não pode ser normal. Cara, eu treinaria 3 vezes mais. Eu treinaria de manhã, de tarde e de noite. Eu faria escolinha para acertar passe. Eu ligaria pro Cafu me ensinar a fazer cruzamento. Eu me mexeria. Mas para eles é um conformismo. Cara, você não pode se você é contratado para ser, sei lá, auxiliar de vendas e o cara do almoxarifado ele tá vendendo para você e você não trabalha, você tem que sentir vergonha, você tem que chorar, você tem que ligar para sua mãe e pedir colo. Você não pode aceitar essa situação. E eles aceitam numa passividade, que é um negócio colossal. Mas, novamente, como que eu vou culpá-los, sendo que o presidente contratou um CEO? E eu novamente faço um apelo aqui para a comunicação do Santos, Márcio Calves, Fábio Maradei, me deem a oportunidade de ter 20 minutos, 30 minutos numa exclusiva, ou com o presidente Marcelo Teixeira, ou com o CEO Pedro Martins. Eu gostaria muito de ter uma conversa honesta, adulta, respeitosa, mas com perguntas difíceis, com perguntas duras. Perguntas básicas, questionar, saber se coisas que falam por aí são verdades, entender qual foi o critério da contratação do Pedro Martins, entender o porquê do valor tão alto numa multa contratual com Pedro Caixinha, para saber se é verdade. Os torcedores, as torcedoras, os sócios e as sócias do Santos merecem respostas. A gente não pode ter apenas as testas de ferro sendo respondidas. Não posso ter apenas a palavra do Kleber Xavier para uma coisa ou outra. Eu não posso ter a palavra apenas do antigo treinador Pedro Caixinha. Eu preciso questionar você, Pedro Martins, que o Felipe Camargo ao meu lado, após o jogo contra o CRB, na sala de imprensa perguntou: Pedro, fala com a gente. Você só fez um gesto com a mão, tipo, não, e saiu. Vocês precisam responder. Foram vocês, dirigentes, Pedro Martins, Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira, foram vocês que acharam que dava para enfrentar os clubes que o Santos está enfrentando, com Luizão, com Basso, com Luan Pérez, com Zé Ivaldo e com Gil. Um cara queria aposentar, que era o Gil. Um cara foi praticamente escorraçado do Cruzeiro, que era o Zé Ivaldo. Um cara era o zagueiro do Novo Horizontino. Não, já falei, eu não desdenho, eu não desfaço dessa contratação, mas não era o jogador que ia resolver a zaga do Santos. O Basso ninguém aguenta. Vocês repatriaram um cara de Portugal. E o outro, que é o Luan Pérez, que o seu último bom momento foi em 2020 no futebol. Há 5 anos ele não consegue jogar um bom futebol em alto nível. Foram com esses 5 jogadores que vocês quiseram enfrentar os outros times na Série A do Campeonato Brasileiro, achando que o nível de Série B era compatível, achando que o nível do Campeonato Paulista era compatível. Foram vocês que contrataram o Léo Godoy, sabendo que nem o Atlético Paranaense na Série B quis contar com esse jogador. Vocês não fizeram mapeamento de meio campo. Vocês permaneceram com o Schmidt e deram mais 2 anos de contrato para um jogador de 32 anos, que já hoje tem limitações físicas e técnicas. Imagine final de 27, que nitidamente vai acabar 25 queimado, não vai ter o que fazer com esse jogador em 26 e muito menos em 27. Não vai conseguir emprestar. Se emprestar, vai ter que pagar parte do salário. Vocês tomaram essa atitude. Então vocês precisam responder coisas para nós. E agora, no momento de crise, apostaram no Kleber Xavier. E eu não vou aqui ainda detonar Kleber Xavier, que deve ter visto um certo ímpeto físico do Kevson, uma certa velocidade, uma certa força do Kevson, mas não sabendo que ele é terrível defensivamente falando.
O Luan Pérez, nitidamente sem ritmo de jogo, sem tempo de bola, deu uma solada no Dodge, fez um pênalti no outro jogador aqui, que eu até anotei o nome aqui, qual é o nome dele? Christian Oliveira, e depois furou no gol do próprio Christian Oliveira no segundo tempo, porque era falta de tempo de bola, de timing, e por uma falta de um lateral direito digno da posição, o Luizão tomou uma bola nas costas, o Christian Oliveira passou pelas costas dele e fez o gol. E as nossas esperanças, infelizmente, precisam estar no Jefferson Soteldo, um cara que não teve a dignidade de honrar a camisa do Santos em 2023 e foi rebaixado com vários episódios extracampo, assim como o Marcos Leonardo, assim como o Lucas Lima, assim como o Jean Lucas, que hoje está no Bahia. A gente é refém das decisões dos dirigentes. E aí ainda pedem pra gente ter calma. Tem que falar que não tem preocupação. Vai fazer o que na janela de meio de ano? Um time que tem uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais. Ah, Vitor, mas nessa conta tem o Neymar. Vamos arredondar as contas. Se o Santos tiver 22 milhões de reais de folha de pagamento, vamos arredondar, tira 4 milhões, ficam 18. 1 milhão e 300 mil é pago pro FURT, que o Santos não sabe o que fazer. 1 milhão e 300 mil é pago ao FURT, Júlio César Furt, que nem relacionado, treina em outro horário. Não tem o que fazer com esse jogador. Imagina você ter uma folha salarial de 18, 17, 18 milhões para você pagar esses 5 zagueiros que eu falei, para você pagar 3 laterais que não jogam, para você pagar um jogador que tem 32 anos e é questionado e até final de 27. Rincon, jogador que tem uma idade elevada, não vai aguentar o brasileiro todo. Vai fazer o que no meio do ano? Vai endividar o clube? Vai pegar empréstimo? Vai penhorar a Vila? O que vão fazer para contratar? Porque precisa contratar. Precisa de pelo menos 2 zagueiros, precisa de um reserva para o Escobar, precisa de 2 laterais direitos, precisa de um ponta pela direita. É claro, o Barreal voltando dá uma opção, o Bom Tempo ganhando o ritmo de jogo depois da lesão, é opção. Você pode ter um Rincon? Opção. Você tem um David Washington? É uma opção. Mas por quê? O Kleber Xavier, ele tem que começar a entender, e hoje eu acho que ele fez certo, ele mudou o time. Só de mudar o time teve uma outra cara. É claro, é um Grêmio debilitado, triste, um Grêmio que ainda está na zona de rebaixamento, se eu não estou enganado, um Grêmio que estava passando por crises, protestos na porta da arena do Grêmio. Mas aí era um jogo para vencer. E agora vai pegar o Ceará, porque tentaram jogar para a torcida, que era um jogo do Pacaembu, mas o Diário do Peixe e o Ademir Quintino noticiaram que não tem nenhum pedido protocolado na Arena Mercado Livre de Pacaembu. Tem toda essa questão que parece que tem jogo do São Paulo e tudo mais. Por que deixou esse assunto? Por que deixou esse burburinho sair? Por que não emitiu uma nota falando, nós temos a intenção, mas não entramos com pedido ainda, porque tem a questão da polícia militar e tudo mais? Porque cortinas de fumaças são as melhores soluções para os dirigentes do Santos Futebol Clube, infelizmente. E a gente vai sofrendo, a gente é obrigado a abrir o nosso Instagram e vendo o texto blá 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 blá, reconstrução, blá 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 blá, momento difícil, blá 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 blá, fé, blá 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 blá, esperança, vindo de palavras do presidente do Santos, que fala, que dá entrevista para a ESPN falando que hoje o Santos tem como a 7K, a Bet 7K como o maior patrocínio da história, e no seu background, no seu negócio de patrocinadores, tem o nome da Blaze. Tem coisa mais ridícula e patética do que isso. O Santos é administrado como se fosse o The Office. O Marcelo Teixeira, ele é o Michael Scott. Ele é o Michael Scott, é o Marcelo Teixeira. Aí você tem um CEO, o Pedro Martins, é o Dwight Schrute. Quem acompanhou The Office sabe o que eu tô falando. Uma bagunça. É uma bagunça repleta de indicações, problemas que se refletem dentro do gramado, com jogadores patéticos, com jogadores que se conformam com a derrota, se conformam em não jogar. Se o lateral direito não tem um lateral direito na posição como titular, tá tudo bem. Vou ficar sentadinho no banco de reservas assistindo. Um time passivo, azarado e fraco. E quem montou ele, quem montou esse elenco, foi você, presidente Marcelo Teixeira, foi você, Pedro Martins, que se vangloria de ter fechado um contrato com Pedro Caixinha em
tempo recorde, mas colocando uma multa rescisória nas alturas onde o Santos vai ser judicializado pelo treinador português. Parabéns a todos vocês. Eu não vou colocar a culpa em Kleber Xavier ainda. Eu ainda vou apoiá-lo. Vou dar tempo ao tempo. Se dá, sei lá, no sétimo jogo, 10º jogo, eu perceber que não existe evolução, eu viro meu canhão para ele, mas o canhão será dobrado para vocês, porque vocês que contrataram e vocês que fizeram a aposta também no Kleber Xavier. Vídeo tá feito. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.